A Torre de Babel é um dos mistérios mais fascinantes da Bíblia, uma construção tão ambiciosa que desafiava os céus, uma civilização unida em um propósito ousado e um evento divino que mudou o destino da humanidade para sempre. Quem a construiu? Onde ficava essa torre colossal? E por que Deus interviu de forma tão drástica? Se você quer descobrir a verdade por trás desta história, fique até o final do vídeo e não se esqueça de curtir, seguir nosso perfil e compartilhar para que essa mensagem chegue ainda mais longe. Vamos juntos desvendar os segredos da Torre de Babel. A construção da torre e a ambição humana. O mundo pós-dilúvio era um lugar de recomeço. Os descendentes de Noé haviam começado a se espalhar e a povoar a terra, mas um grupo de homens decidiu resistir a essa dispersão. Eles encontraram uma vasta planície fértil na terra de Sinear e resolveram ali se estabelecer. Foi ali que surgiu a ideia de construir uma cidade e uma torre tão alta que chegasse aos céus. A decisão parecia um feito grandioso, um marco da determinação e do avanço humano. No entanto, a intenção por trás dessa construção ia além de uma simples demonstração de engenharia. Os homens queriam se tornar poderosos e impedir que fossem espalhados pela terra, desafiando diretamente a ordem de Deus para que a humanidade se multiplicasse e povoasse o mundo. A torre, portanto, simbolizava um desejo de autossuficiência, um projeto arquitetônico que revelava uma mentalidade orgulhosa e rebelde. A construção exigia habilidades avançadas em uma região onde não havia pedras para erguer monumentos sólidos. Os construtores, então, usaram tijolos queimados ao céu e betume para uni-los. Essa inovação mostrou que a humanidade já possuía tecnologia e conhecimento avançados para a época. Com essa estrutura, eles acreditavam estar construindo um império inabalável, onde ninguém precisaria se dispersar e todos poderiam viver sobre um só governo, uma só cultura e uma só língua. Mas essa decisão carregava um erro fatal. Ao invés de confiar na direção de Deus, os homens buscaram sua própria grandeza. A frase, cujo cume toque os céus, pode indicar não apenas uma altura impressionante, mas também um desafio à autoridade divina, uma tentativa de alcançar um status comparável ao de Deus. A torre não era apenas uma estrutura física, era a expressão de um coração humano tomado pela soberba. O destino dessa grandiosa construção estava prestes a mudar. O que começou como um símbolo de unidade e grandeza, logo se tornaria um marco da fragilidade humana diante do Criador. Deus observava atentamente os planos da humanidade e sua resposta não tardaria. A resposta de Deus e a confusão das línguas. O projeto grandioso dos homens parecia estar avançando sem obstáculos. Tijolos eram moldados, o betume reforçava as estruturas e a torre subia cada vez mais alto. Os trabalhadores falavam a mesma língua, coordenando seus esforços sem dificuldades. Eles acreditavam que estavam construindo um monumento eterno, um símbolo de seu poder e unidade. No entanto, Deus estava atento a tudo o que acontecia em Babel. No livro de Gênesis, a narrativa descreve um momento impactante. Então, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. A descrição sugere que, apesar de toda a imponência da torre, ela ainda era algo minúsculo diante da grandiosidade de Deus. O Criador, em sua onisciência, já conhecia os planos da humanidade, mas essa linguagem figurada transmite um ato de julgamento e uma intenção divina. Deus observou que, por falarem a mesma língua, os homens conseguiriam se organizar com facilidade. Sua capacidade de criar e construir era impressionante, mas estava sendo usada para desafiar os propósitos divinos. Se continuassem assim, nada os impediria de tentar ainda mais feitos em rebeldia contra Deus. Então, ele decidiu agir. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam a língua um do outro. Em um instante, a comunicação entre os homens foi destruída. Palavras antes compreendidas passaram a soar como sons desconexos. O que antes era um grupo unido e organizado, agora se tornava um caos. Trabalhadores tentavam pedir materiais, mas ninguém entendia suas instruções. Supervisores gritavam dando ordens, mas os operários lhe olhavam confusos. A confusão se espalhou rapidamente, tornando impossível a continuidade da construção. A cidade de Babel, que deveria ser
ser o centro de poder e unidade, tornou-se um lugar de frustração e divisão. Sem conseguirem mais se comunicar, os grupos se separaram, cada um seguindo seu próprio caminho, formando as diversas nações que mais tarde se espalhariam pelo mundo. Esse foi o juízo de Deus sobre a soberba humana. A torre que deveria tocar os céus não passou de um monumento à limitação do homem diante do Criador. A humanidade, que havia se recusado a obedecer à ordem divina de se espalhar, agora era forçada a fazer exatamente isso. E assim, a cidade de Babel ficou marcada para sempre como o lugar onde Deus confundiu as línguas, dando origem à diversidade linguística e cultural do mundo. O que começou como um projeto de grandeza, terminou como um testemunho da fragilidade humana. Onde a Torre de Babel ficava? A Torre de Babel tornou-se um dos maiores mistérios da antiguidade. Seu nome atravessou os séculos, mencionado por historiadores e estudiosos, mas sua localização exata pareceu envolta em especulações. A Bíblia nos diz que a torre foi construída em Babel, na planície de Sinear, uma região correspondente à antiga Mesopotâmia, onde hoje fica o Iraque. Mas qual seria a real localização dessa imensa estrutura? Muitos arqueólogos e estudiosos da Bíblia acreditam que a Torre de Babel pode ter sido um dos zigurantes da Babilônia, imponente construção em formato de pirâmide, que serviam como templos religiosos. Dentre eles, o mais famoso foi o Etemenanque, o grande zigurate da Babilônia, cujo nome significa Casa da Fundação do Céu e da Terra. Esse enorme templo, dedicado ao deus Marduk, chegou a ter aproximadamente 90 metros de altura e 7 níveis de construção, uma verdadeira maravilha da engenharia antiga. As primeiras menções vêm dos escritos babilônicos e relatos de historiadores como Heródoto, no século V a.C., descrevendo uma torre com vários andares e um templo no topo. Alexandre, o Grande, ao conquistar a Babilônia, entrou em zigurate em ruínas e ordenou sua reconstrução. No entanto, a grandiosa estrutura nunca foi finalizada e, com o tempo, seus tijolos foram reutilizados em outras construções, até que não restasse quase nada. Outra teoria sugere que a torre ficava a cerca de 16 quilômetros ao sul da Babilônia, no local onde foi encontrado o zigurate de Borsippa. Essa estrutura menor também possuía degraus ascendentes e um templo no topo. Alguns estudiosos judeus e árabes antigos acreditavam que Borsippa era o verdadeiro local da Torre de Babel, argumentando que sua construção ficou inacabada devido a um juízo divino. Entretanto, há ainda aqueles que defendem que a Torre de Babel poderia ter existido como uma estrutura independente e completamente distinta dos zigurantes conhecidos. Se fosse esse o caso, qualquer vestígio físico teria se perdido no tempo, enterrado sobre os séculos da história e reconstruções sucessivas na região. O que se sabe com certeza é que a cidade da Babilônia continuou sendo um símbolo de orgulho e desafio a Deus ao longo da história bíblica. Ela se tornou a capital de um império poderoso, que mais tarde conquistaria Jerusalém e levaria os judeus ao exílio. A conexão entre Babel e Babilônia parece ir além da linguagem, refletindo a persistente tentativa da humanidade de se exaltar acima da vontade divina. Apesar de séculos de investigações arqueológicas, a Torre de Babel continua sendo um enigma. Ela existiu como uma construção física ou sua história é mais uma lição sobre os perigos da soberba humana? Seja qual for a resposta, a narrativa de Babel continua ecoando como um dos relatos mais intrigantes das Escrituras. O significado da Torre de Babel na história bíblica. A história da Torre de Babel transcende a busca arqueológica e a especulação histórica. Seu verdadeiro impacto reside na mensagem espiritual e nas consequências que moldaram a humanidade. Mais do que uma construção imponente, Babel foi um marco de rebelião humana contra Deus, um símbolo da ambição desmedida e da recusa em seguir o plano divino. O livro de Gênesis nos mostra que, após o dilúvio, Deus ordenou à humanidade que se espalhasse e povoasse toda a terra. Mas em vez de obedecer, um grupo decidiu permanecer unido, construir uma cidade fortificada e erguer uma torre que chegasse aos céus. Esse ato não foi apenas um desafio arquitetônico, mas uma clara expressão de independência e orgulho. O povo de Babel queria se tornar grande por conta própria, sem precisar de Deus. Ao descer para ver a cidade e a torre, Deus percebeu que aquela unidade tinha um potencial perigoso. A humanidade, falando uma única língua e com um propósito em comum, poderiam seguir caminhos cada
cada vez mais distantes da vontade divina. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, e isso é o que começaram a fazer, e agora não haverá restrições para tudo o que intentarem fazer. Então ele confundiu suas línguas e dispersou-os por toda a terra. A confusão linguística não foi apenas um castigo, mas um método para garantir que os planos divinos fossem cumpridos. Deus desejava que a humanidade se espalhasse e dominasse a Terra, e a diversidade de línguas forçou esse movimento. A partir deste evento, surgiram diferentes nações e culturas, dando início a um mundo como nós conhecemos hoje. A Torre de Babel nos ensina sobre os perigos da arrogância e da desobediência. Desde então, a humanidade continuou a erguer impérios e civilizações, muitas vezes ignorando os princípios divinos. No entanto, a lição de Babel permanece. Qualquer tentativa de alcançar a grandeza sem Deus está fadada ao fracasso. Curiosamente, o evento de Babel encontra um paralelo no Novo Testamento. No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, eles começaram a falar em outras línguas, e pessoas de diversas nações entenderam a mensagem do Evangelho em seu próprio idioma. Enquanto Babel foi marcada pela divisão das línguas, Pentecostes trouxe a unidade espiritual por meio do Espírito de Deus. Assim, a história da Torre de Babel não é apenas um relato do passado, mas um aviso atemporal. A busca pela grandeza sem Deus sempre resultará em confusão e divisão. Mas aqueles que confiarem no Cristo encontrarão um propósito maior, uma unidade que transcende barreiras humanas e um caminho que leva não à ruína, mas à verdadeira glória. A história da Torre de Babel nos mostra os limites da ambição humana diante da soberania de Deus. A confusão das línguas mudou o rumo da humanidade e os povos. Se você gostou deste conteúdo, curta o vídeo, siga o nosso perfil e compartilhe com mais pessoas para que mais gente conheça essa incrível história bíblica. Fique com Deus.